Bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer então a abertura oficial do quadro. Está no ar o Café com Previdência. E como eu disse, o Farlantes está aqui para responder você. Fique à vontade para encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. O telefone é o 32220001, 32220001. É o telefone que você pode encaminhar a sua pergunta ou gravar seu áudio. Fique à vontade, né? Antes da gente responder aí os ouvintes, tem alguma orientação importante hoje, Farlantes? Flaviano, novamente, a pauta central hoje envolvendo Previdência trata-se da Operação Pente Fino. As pessoas que estão recebendo benefício por incapacidade e recebem o benefício de prestação continuada da LOAS, essas pessoas necessitam manter o cadastro atualizado e a documentação médica também atualizada. Se eventualmente essa pessoa for convocada para participar de uma perícia no INSS, deve levar essa documentação devidamente atualizada e manter também os dados cadastrais no portal do Meu INSS devidamente atualizados. Essa é a informação de hoje, porque o INSS iniciou essa operação Pente Fino já no mês passado, com cruzamento de dados, e agora começa a convocar as pessoas para participar de perícia e de avaliação junto ao INSS. Então, nesse momento, essa é a dica mais relevante, e isso vai afetar milhares de pessoas no país, não só aqui em Divinópolis, mas em todas as cidades. A dica de hoje é para as pessoas não se desesperarem com essa operação Pente Fino, mas ficarem atentas com relação à atualização cadastral. E então, fica aí a dica importante para você, né? A partir de agora, tá liberado o telefone 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. O Farlantes está aqui para responder você. Queria até começar com a pergunta do Adriano. Muito obrigado, viu, Adriano? Pelo carinho, pela audiência de sempre, né? O Adriano disse o seguinte, Farlantes, ele fez a conferência lá do Quines e observou que consta um tempo em duplicidade. Exemplo, 14 e 9 meses, né? E aí, ele quer saber o seguinte, né? Se esse tempo em duplicidade, ele conta em relação à questão da contribuição, né? O que seria essa duplicidade, né? Ele está falando que ainda resta de tempo líquido, né, para aposentadoria 11 anos e alguns meses, né? E com essa duplicidade aí, está contando 3 anos a mais. Ótimo, Adriano, muito obrigado pelo envio da sua pergunta. Eu preciso entender, é uma duplicidade, esse tempo é dele, ele deixou claro na pergunta, na verdade ele não deixou claro na pergunta se esse tempo é dele ou foi incluído de forma equivocada. Se foi incluído de forma equivocada, que o INSS pode cometer algum erro também, até para mais, isso é mais difícil, mas acontece, a pessoa ter um tempo no cadastro dela que de fato não pertence. Ela nunca trabalhou naquela empresa. Já vi essa situação acontecer. E aí, aquele vínculo empregatício, aquele tempo, não faz parte do histórico contributivo dessa pessoa e ela deve solicitar junto ao INSS a sua exclusão, a atualização cadastral, para que aquele período que não pertence a ela, ele saia do cadastro. Agora, se é uma empresa que ele trabalhava de manhã numa empresa e trabalhava na parte da tarde em outra, que a gente fala, o André sempre comenta aqui que atividade concomitante são as atividades simultâneas, esses dois períodos, as contribuições serão somadas, apenas as contribuições. Vamos supor, se ele recebe 3 mil numa empresa, mais 3 mil em outra, no mês de agosto, ele tem no total de remuneração para o INSS, que a gente fala aí o salário de contribuição dele, de 6 mil, soma 3 mil de um emprego, 3 mil de outro. Mas o tempo não vai ser dobrado, vai ser contado apenas um mês. Eu espero ter respondido a pergunta do Adriano, a pergunta dele bastante interessante, se de fato tem esse tempo que não pertence a ele, ele vai pedir a exclusão. Com relação, se ele trabalha em 2 empregos de forma simultânea,
as contribuições serão somadas, respeitando o teto do INSS, mas o tempo ele não vai ser duplicado. Eu tenho aqui outra dúvida interessante, a dúvida do Valério. Muito obrigado, viu, Valério, pelo carinho. Muito obrigado aí por ter enviado a pergunta. Pelo que eu entendi aqui no questionamento dele, ele tinha uma perícia agendada, mas aí foi feita a prorrogação, né? Aí ele quer saber se o benefício também é prorrogado e mantido até a data, né, dessa nova perícia. Excelente a pergunta do Valério. Valério, você fez uma perícia e o benefício ele foi prorrogado. Então você vai receber esse benefício até a data. Desculpa, gente. Até a data que foi mencionado lá na carta de concessão desse benefício. O INSS deve informar quando o seu benefício ele vai ser cessado, para que você possa fazer um novo pedido de prorrogação. Pelo que eu entendi, Fernandes, ele tinha uma perícia marcada e a perícia foi prorrogada. E parece que aí vai sair da data do benefício. Ele quer saber se o benefício é automaticamente prorrogado também. Vamos ver se eu entendi. A perícia dele estava agendada para o dia 10 e essa perícia não foi realizada e eles marcaram uma nova data. Isso, exatamente. Exatamente. Entendi. Então, o benefício, ele não vai ter prejuízo se ficar constatada a incapacidade dele para o trabalho. A data vai ser mantida, a data do requerimento dele, né? E se a culpa não é dele, ele não pediu o cancelamento ou não foi na perícia. O INSS, por uma questão interna, reagendou a data da perícia. Isso é comum. Às vezes tem algum problema com o médico perito ali e não conseguiu fazer não tem médico disponível, eles vão reagendar e uma nova data. Ele não vai ter prejuízo, óbvio, se ficar constatado a incapacidade. Recomendação: levar laudos comprovando a sua incapacidade para o trabalho. Vamos a mais uma pergunta. Bom dia, doutor Farlandes. Bom dia, Flaviano Cunha e todos os ouvintes. Doutor Farlandes, no caso de uma pessoa que já tem praticamente os 15 anos para ela se aposentar e ela venha passar no concurso, porém ela não tem a idade ainda falta tipo 10 anos para ela ter a idade para se aposentar, né? Que seria na mulher 62, no homem 65. Porém, ela pode, por exemplo, se ela passa num concurso, ela pode ficar contribuindo paralelo para poder se aposentar por idade e depois continuar trabalhando concursada ou não? Excelente a pergunta. Olha só, se ela já tem os 15 anos de contribuição, ela, em tese, tem a carência necessária para aposentar por idade, aos 62 anos. Então, ela não precisaria contribuir mais para aposentar por idade. Só que, pela pergunta enviada, a pessoa não tem o tempo mínimo, a idade mínima necessária, que são 62 anos. Ela tem a carência, os 15 anos, mas não tem a idade mínima, os 62 anos. É necessário ela guardar essa idade mínima para requerer a aposentadoria. Se ela for aprovada num concurso público e tomar posse, ela vai estar vinculada a um regime próprio de previdência do município, ou estado ou da União. Aí as regras são diferentes. Nesse caso específico, ela tem uma expectativa de direito quando completar os 62 anos. Hoje ela não só tem a carência, mas o que impede essa pessoa de aposentar é a idade mínima. Ela não necessita contribuir para aposentar lá no INSS. Eu tenho aqui outra dúvida interessante, ô Farlandes. Ela está dizendo que recebe R$ 1.059 pensão por morte do esposo. Ela está dizendo que tem 2 filhos menores com o marido que faleceu. Só que ele tinha uma filha de 18 anos. Aí ela quer saber se está correto esse valor que ela está recebendo. Tem que avaliar. Por quê? Possivelmente, pelo relato dela, essa pensão ela é rateada também com essa outra filha, que vai receber até os 21 anos. E com a mudança que a gente teve na reforma da Previdência de 2019, com essa filha alcançando os 21 anos, o valor não vai ser alterado, essa cota não vai voltar para os filhos dela. Antes funcionava dessa forma: se ela completou os 21, essa filha, o valor, a cota dela voltaria, era dividida novamente para os filhos menores. Com a reforma da Previdência, isso foi extinto. Então, quando essa filha completar os 21 anos, essa cota vai ser extinta, né? Ela para de receber a pensão
e os filhos dela, menores de 21, vão continuar recebendo, mas não vai ter um reajuste. Agora, maiores detalhes sobre o valor e a exatidão dessas informações é necessário avaliar, fazer uma análise da carta de concessão para entender melhor quando esse benefício foi concedido e os seus reflexos. Mas essa é uma mudança extremamente importante da reforma, né? Esse recurso, né, que voltava antes, né, para os filhos ainda dependentes, não volta mais. Não volta mais. Então, essa mudança foi em 2019, em novembro de 2019. Isso afetou muito os beneficiários, as pessoas que recebem o benefício de pensão por morte. Foi uma mudança além do valor, né, que a gente destaca que foi um retrocesso, porque foi logo em seguida a gente teve a pandemia. Então, as pessoas, quando foram requerer o benefício, Flaviano, do ente querido ali, se depararam com a situação: você não vai receber mais 100%, você vai receber 60%. E essa cota, que é o que a gente acabou de falar agora, não volta mais. Se a pessoa completou, se é dividido esse valor da pensão, já começa recebendo 60%, né? E a cada dependente aumenta 10%. Se o dependente atinge os 21 anos, aquela cota dele, ela não volta mais para os demais, ela não é redistribuída, ela se encerra ali. E aí isso vai acontecendo até todos os dependentes atingirem os 21 anos, com exceção da pensionista. Eu tenho aqui outra dúvida interessante, né, do ouvinte, né? Ele quer saber o seguinte, ô Fernandes, se o fato dele ser filiado ao sindicato, né, serve aí como comprovação para a aposentadoria rural. Olha só, historicamente, isso no senso comum, as pessoas pensam o seguinte: eu estou pagando o sindicato para me aposentar. O sindicato é extremamente importante, a pessoa está participando ali, porque o sindicato luta pela categoria, pelo trabalhador. Essa é a ideia da criação do sindicato. Eu não vou entrar aqui em detalhes aqui. Existem muitos sindicatos sérios. Então, a contribuição para o sindicato, ela não garante a aposentadoria do trabalhador rural, mas é um início de prova para que essa prova seja utilizada com outras provas para comprovar o exercício da atividade rural, para aí sim a pessoa se aposentar. Então ela é um início de prova que pode ser utilizado a favor do trabalhador para ele se aposentar. Mas apenas essa contribuição para o sindicato, ela vai ser fundamental? Apenas ela é necessária? Não, a gente precisa de outras provas para viabilizar a concessão da aposentadoria para esse trabalhador. Apenas a contribuição do sindicato não vai garantir o direito à aposentadoria. Eu tenho aqui uma outra dúvida também interessante do ouvinte. Ele quer saber o seguinte: ele recebe, parece que o benefício aí por incapacidade permanente, se ele pode ser convocado no pente fino. O pessoal está preocupado. Essa é uma preocupação. As pessoas que recebem o benefício por incapacidade vivem uma tormenta, né, Flaviano? Por quê? Existe uma insegurança muito grande com relação às perícias, né? A gente precisa ter uma atenção especial do governo federal para o INSS, em especial para os benefícios por incapacidade temporária, para a realização dessas perícias, humanizar mais essas perícias. Porque eu converso com as pessoas que estão recebendo o benefício, ou estão tentando receber o benefício, e é nítido que a pessoa está incapaz, e ela tentou ali 5, 10 vezes, e não consegue o benefício. Então é algo que, de fato, desperta muita apreensão da população. Ele pode ser sim convocado, né? O ideal é manter o cadastro atualizado junto ao INSS e a documentação médica devidamente atualizada. Estou falando para ele já buscar essa documentação, porque às vezes a pessoa vai correr atrás de um médico, vai ter um custo e ela não vai ser convocada. Então o ideal é já ter esse caminho, olha, se eventualmente eu for convocado, qual médico eu vou procurar? Já deixar isso bem alinhado para que ele possa, se ele for convocado, ele vai ter acesso ao médico de confiança dele, o médico vai fornecer um relatório e ele vai levar um relatório devidamente atualizado para a perícia. Não adianta levar um relatório desatualizado, porque a chance de seu benefício ser suspenso
ela é muito grande. Então, a recomendação é que aguarde, mantenha seu cadastro atualizado. Se eventualmente você for convocado, é necessário você levar a documentação médica devidamente atualizada. Essa é a participação do Farlandes ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. É o quadro Café com Previdência, que sempre leva informação para você ao vivo, né? Muito obrigado, viu, Farlandes? Eu que agradeço, Flaviano, muito obrigado novamente. Agradeço os ouvintes, telespectadores. Agradeço o Ian estar aqui sempre dando suporte para a gente também. É sempre um prazer falar com vocês sobre Previdência Social, que é um tema que afeta toda a população. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença do Farlandes aqui e eu reforço, né, que a entrevista na íntegra, ela fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. É sempre a oportunidade de você ficar bem informado. É só acessar o portal sistemampa.com.br, né, para poder ter acesso a essa entrevista e todas as outras entrevistas e conteúdos que o Bom Dia Divinópolis traz para você como destaque. Agora, né, eu vou trazer para você